Sexta estranha com gente esquisita. Nos casos que eu trago para vocês, eu faço o possível para ser mais imparcial possível. E uma coisa que eu costumo ler bastante são os comentários que vocês deixam colocando a culpa nos pais, principalmente quando é mãe, colocando a culpa nas mães. E aí eu acredito mesmo que estudando sobre esse caso, vendo especialistas falando, vendo entrevistas pós o caso, assistindo documentários, eu cheguei à conclusão nesse caso que faria toda a diferença se ela tivesse um pai e uma mãe presente. Nesse caso, sim. Então vamos lá, que hoje o caso é da Lucy McHugh. No ano de 2018, Lucy tinha 13 anos de idade. A gente não tem muito conhecimento do passado dela, porém ela foi descrita pela família dela, pela avó e por algumas pessoas ali que conviviam com ela na escola, alguns professores também, que ela era muito inteligente, além de engraçada e esperta, né? A gente percebe que inteligência muitas vezes anda junto com o bom humor. E aí a família dela a apelidou de cérebro, porque ela pensava tão rápido, ela tinha, sabe, um instinto, caramba, como ela é inteligente. Ela era uma criança alegre, feliz. Todo mundo podia comprovar isso. No momento da nossa história, ela morava com a mãe, chamada Stacy, de 30 anos de idade, e o namorado da mãe, chamado de O Companheiro, que tinha 22 anos de idade. Lucy tinha um irmão que era um ano mais novo do que ela. O pai de Lucy se chama Andy, e ele e a mãe se separaram já há muitos anos. Só que depois da separação, ele não fez questão de ver os filhos, então fazia anos que ele não via os dois filhos. Então, dia 25 de julho de 2018, era férias escolares lá na Inglaterra, Lucy pede para a mãe para ir na casa de uma amiguinha dela, isso ali por volta de 9 horas da manhã, e a mãe aceita. Porém, ela tem todo aquele protocolo da menina voltar para casa em um certo horário, porque Lucy não estava com o celular dela estava quebrado, estava no concerto. Só que aí Lucy não voltou para casa. Então, naquele mesmo dia, Stacy colocou um recado no Facebook procurando a filha, pedindo para as pessoas procurarem se soubessem dela, enfim. Ela estava desaparecida, ela foi para a polícia, abriu um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida. Dia 27 de julho de 2018, um homem está passeando em um parque com o cachorro dele, né? Sempre falo que você tem um cachorro, você pode encontrar alguma coisa. Quando sim, ele encontrou o corpo de uma menina. Na verdade, assim, ele olhou à primeira vista e ele imaginou que ela estivesse dormindo. Só que aí quando ele se aproximou, ele viu o sangue que tinha ali ao redor e ele viu que não, né? Ela não estava dormindo. A polícia logo deixou o local ali fechado para nada interferir naquilo. E eles sabiam, claro, que mesmo não tendo identidade, aquela garota, a descrição dela, as roupas que ela estava, parecia realmente que era Lucy que estava desaparecida. Eles entraram em contato com a mãe, né, com a família, para dar essa triste notícia. A mãe, infelizmente, ela teve que ir no necrotério e ela teve que ir no necrotério, e quando ela viu a filha dela ali deitada, né, na maca, com uma lona cobrindo o rosto, e quando ela teve que ver a filha realmente, ela disse que toda a essência da filha tinha ido embora. Era Lucy, só que também não era Lucy, né? Então para ela foi terrível aquilo. Nos últimos meses, Stacy tinha tido um bebê. Então, além da filha e do filho, eles agora tinham um bebezinho em casa, que tinha perdido a irmã mais velha. Eu vou contar esse caso para vocês agora no início, conforme as investigações aconteceram, e aí depois eu volto para falar um pouquinho mais da vida dentro da casa de Lucy. Bom, quando os policiais começaram a investigar, primeiro ali a cena do crime, ficou claro que o crime aconteceu ali naquele parque. O lugar que ela foi encontrada, apesar de ser perto de um centro de esportes, não era muito utilizado, era basicamente ali remoto mesmo. Perceberam que ela perdeu a vida ali mesmo onde ela estava, porque não tinha sinais de que o corpo dela foi arrastado. As folhagens ali próximos tinham respingos de sangue, e verificaram que a causa da morte dela foi causada por faca. Ela recebeu vários golpes, depois comprovaram que foram 27, um fatal
foi o que aconteceu no pescoço dela quando atingiu a artéria carótida. Ela também tinha marcas nas mãos e nos braços que comprovava que ela tentou se defender daqueles golpes. Então, assim, por mais que no momento que atingiu essa artéria, o que aconteceu com ela foi rápido, mesmo assim ela sofreu muito porque ela percebeu o que ia acontecer com ela, deu tempo dela perceber isso. Os policiais sabiam que quem tinha feito isso com ela era uma pessoa que a conhecia. Não foi nada causado por um roubo, por um furto, ela não tinha nada ali com ela que pudesse ser roubado. Descobriram que nem o celular dela ela tinha só um relógio ali de pulso, que nem era dela, que o irmão dela tinha emprestado. Ela pediu emprestado para ela poder ver as horas, então acreditavam que ela tinha sim um compromisso, só que esse compromisso aparentemente não era na casa da amiga. Os policiais perceberam que, devido à gravidade, ao ódio daqueles atos, era alguém que a conhecia, era alguém que fez isso de forma bem pessoal. Só que assim, ela era uma garota de 13 anos, quem teria tanta raiva dela? Descobriram que, além das pessoas que moravam lá, da família, que a gente já sabe, um homem chamado Steven Nixon, que tinha 24 anos de idade, morava também com a família. Deixou de morar com a família uma semana antes do que aconteceu com Lucy. É estranho, né? Só que esse cara era de confiança? Sim, era de confiança. Era o melhor amigo de Richard, do padrasto de Lucy. Eles estudaram juntos na infância. Era alguém que ele colocava a mão no fogo. Esse rapaz, ele tinha tido alguns problemas com a polícia desde a adolescência dele, porque ele era uma pessoa que não tinha uma vida estrutural dentro de casa boa, então muitas vezes ele ficou morando no orfanato. Enquanto estava no orfanato, ele se prendeu em uma sala e quando tentaram abrir, ele pegou uma faca e machucou pessoas. Só que essas pessoas, graças a Deus, sobreviveram. E um outro momento da vida dele, aos 16 anos de idade, ele também cometeu um ato onde ele roubou um estabelecimento onde ele estava, e sim, ele utilizou facas também. Na cena do crime não encontraram nenhuma arma. Perto do corpo de Lucy encontraram um cabo de faca, que era um cabo de plástico. Ele estava quebrado, então significava realmente que os golpes foram tão brutais que aquilo se quebrou. E também havia uma garrafa de água, que era uma garrafa que provavelmente ela tinha levado com ela. A mãe dela disse que Lucy e Steven se davam bem. Ele morava lá com a família desde maio de 2017, um ano antes. E a rotina de todos era muito boa, era muito saudável. Só que, a partir de alguns meses, Lucy e Steven começaram a brigar feio, discutir assim, de bate-boca. Um cara de 25 anos de idade e uma menina de 13 discutiam dessa forma. Então, assim, no momento que ele foi morar com a família, ele tinha 24, tá? Então, algumas coisas aconteceram quando ele tinha 24 anos. E por causa dessas discussões, ficou combinado que ele continuaria morando ali na casa da família no momento que Lucy não estivesse em casa, porque às vezes ela ficava dias na casa dos avós. Só que uma vez a mãe chegou em casa e os dois estavam na casa, estavam discutindo feio, e ele xingava a filha, gente, que era impossível você xingar uma menina de 13 anos de idade desses nomes. Então o que eles fizeram? A mãe e o padrasto expulsaram ele de casa e falaram: ó, não dá mais para você viver aqui. Ele foi morar na casa de um amigo e depois voltou para casa da mãe dele. Steve trabalhava como um cuidador de idosos. Ele ia na casa desses idosos, ele trabalhava para uma empresa, só que ele ia na casa desses idosos e fazia o cuidado ali durante algumas horas. Quem arrumou esse emprego para ele foi Stacy, a mãe de Lucy, que tinha o mesmo emprego também. Só que aí ele tinha uns outros empregos ali por fora, né? Ele era tatuador, então ele podia, morando naquela casa, no quarto que ele tinha, tatuar as pessoas. E ele também vendia maconha. Gente, não é legal deixar uma pessoa dessa morando na sua casa, você com uma filha de 12 e um filho de 11, né? A polícia achou o diário de Lucy. Ela tinha alguns diários e foi aí que chocou todo mundo. Ficou claro naquele diário que assim que o rapaz foi morar na casa deles, ela se apaixonou por ele. Ela tinha 12 anos, era menininha, era um cara diferente, né? Então ela se apaixonou. Ela
estudava em uma escola só para meninas. Só que assim, por mais que tivesse sido um relacionamento platônico, não foi platônico. Steve estimulou esse relacionamento. Então ficou claro ali naqueles diários que eles tiveram um relacionamento íntimo entre 12 e 24 anos. E aquilo aconteceu por todo o tempo que ele morou lá. E dá para perceber que nas últimas postagens do diário dela, ela entendia, na verdade ela já entendeu lá atrás, que o que eles tinham não era saudável, não era legal. Por mais que ela estivesse apaixonada, não era saudável. Ela até escreveu em um momento que eu não sei o nome disso que a gente tem, só que isso que a gente tem não é correto. E aí, do momento que ela passou a enfrentá-lo, foi o momento que eles começaram a brigar. Também foi dito ali no diário que ela iria contar para os pais o que acontecia. E ela disse para ele que falaria isso, né? Ela ameaçou ele. Então, daí, sim, é um grande motivo dele ter feito o que fez. Só que aí agora eles tinham que colocar ele na cena do crime, né? Ele ligou para o padrasto de Lucy, que era o melhor amigo dele, disse que viu o que tinha acontecido pelos noticiários, que Lucy tinha sido encontrada, sendo que nos dias que ela estava desaparecida, ele ligou para a mãe de Lucy, né? Falando, poxa, vai dar tudo certo, ela vai aparecer, fica firme, tá? Eu tô aqui com você. E agora ele ligou para o padrasto e disse, poxa, eu vi o que aconteceu lá no local. Também ouvi falar que tinha um homem de bicicleta ali naquela região. Ficou claro que ele sabia detalhes do local que não tinha sido divulgado para a mídia. Então como que ele sabia disso, né? Ele estava lá? Ele era o culpado? Ele foi encontrado no mesmo dia, foi levado para a delegacia para ser interrogado sobre esse caso. Aí eu descobri que lá na Inglaterra a polícia pode ficar com um suspeito, né, para interrogar sobre um determinado crime por 4 dias ou 96 horas. Então eles tinham 4 dias para fazer aquele cara confessar. Senão, não tinha mais o que fazer, eles tinham que soltá-lo. Naquela manhã ele ligou para a empresa dizendo que estava com diarreia e com vômito. Então, por causa desses sintomas, ele não poderia trabalhar, ele não poderia ter contato com os idosos. Então, deixou ele de certa forma livre, né? Só que não. Ele falou que ficou cuidando de um outro idoso que ele conheceu por fora. Então, ele não fazia parte da empresa ali que ele trabalhava. Então, o álibi dele era esse idoso, que a polícia poderia verificar o celular dele, o álibi dele, enfim, tava tudo certo. Ele foi super prestativo. Só que aí quando a polícia chegou para conversar com esse idoso não enxergava bem, não escutava bem, tinha demência. Então você não poderia tirar nenhuma informação dele. Além disso, o apartamento desse idoso estava super sujo, super bagunçado. E se Steven, como um cuidador, ficou lá durante horas, ele não arrumou isso, né? Era meio estranho. E olha só outro detalhe, o apartamento desse idoso era próximo do parque da floresta onde Lucy foi encontrada. Os policiais agora, eles tinham que verificar todas as câmeras ali de segurança, que na Inglaterra, gente, todo lugar tem essas câmeras, né? Então é muito importante isso, principalmente nessas investigações. Então conseguiram ver o momento que ela saía de casa, que ela andava em algumas ruas. Infelizmente ela que estava com uma jaqueta com o símbolo da escola dela, ela bebeu água, ela retirou a jaqueta, eles tiveram que achá-la novamente ali nas imagens, só que agora sem jaqueta. Viram quando ela entrou em um mercado chamado Tesco? Ela saiu desse mercado e toda hora ela olhava pro relógio e ela caminhava bem rápido, então parecia realmente que ela tinha um encontro com alguém. Em nenhum momento ela foi vista conversando com outras pessoas. Steven disse que estava cuidando do senhor e foi no mercado Tesco por volta ali de 9 horas da manhã para comprar guloseimas, bolachas para o idoso que ele cuidava. E também cigarros, o idoso tinha pedido isso. E é possível ver na câmera do supermercado ele entrando lá, ele comprando as coisas dele e saindo. Ele estava com uma determinada roupa. Aqui, inclusive, era uma camiseta ali que chamava atenção, que seria fácil de identificar. E, gente, 28 minutos depois que ele passou ali naquele mercado, quem passou no mercado tinha sido Lucy, né? Olha só as coincidências aí. Só que eles não se encontraram, eles não se esbarraram. Então, o que os policiais estavam acreditando é que ele queria montar um álibi. Ele inclusive tinha falado que se os policiais vissem as câmeras lá do supermercado, ele estaria lá. Então,
Entenderam como ele tinha um álibi? Ele comprou as coisas, pegou a sacola e voltou para a casa do idoso. E se eles quisessem ver o celular dele, eles iam verificar que o celular ficou o tempo todo ali no apartamento, durante pelo menos 3 horas. Ou seja, não foi ele que foi se encontrar com Lucy. Ele confessou sim que os dois tinham um relacionamento. Segundo ele, era um relacionamento consensual. Só que aí, gente, a gente cabe lembrar que nenhuma criança tem relação consensual. É por isso que a lei determina uma idade mínima para ter relações entre uma criança e um adulto. Lá na Inglaterra, essa idade é 16 anos. Apesar de muita gente falar, sabia o que estava fazendo? Não sabe o que está fazendo. É uma idade que é muito fácil ser manipulada e encantada até chegar a esses momentos aí. Aí os policiais falaram, beleza, me dá aí seu celular. Só que ele disse que não tinha mais o celular. Dá pra acreditar nisso? Ele disse que naquele dia que Lucy desapareceu, ele trabalhou ali na casa do idoso e aí depois ele foi para casa com o celular dele. Só que nesse momento o celular caiu no chão e quebrou. Então ao invés dele levar para o concerto, para que levar para o concerto, né? Não, ele pegou aquilo e jogou fora. Pois é, ele jogou fora e comprou um novo celular. Só que esse celular que ele tinha, que ele entregou para a polícia, ele estava basicamente em branco, limpo. Quando questionado por que ele jogou aquele celular fora, ele disse que no celular tinha também os contatos dos traficantes dele. Só que ele não queria, por exemplo, levar para o concerto e deixar esses dados expostos. Então ele quis proteger os traficantes. Claro que isso não convenceu ninguém. Os policiais acreditavam que no dia anterior Lucy estava no Facebook Messenger e a mãe disse que tinha a senha, passou para os policiais, só que quando foram conferir, a senha tinha sido mudada recentemente, provavelmente na noite antes que ela desapareceu. Então eles não conseguiram identificar se ela tinha trocado mensagens com alguém. Era importante também ter o celular de Steven para verificar se ele tinha enviado mensagens para ela. O que ele disse para os policiais é que Lucy entrou em contato com ele querendo o encontro porque ela estava grávida. Só que ele desconversou, ele não aceitou esse encontro, viu que era só uma paixãozinha dela e deixou pra lá e bloqueou Lucy. Só como que eles iam comprovar isso, né? Não tinha celular. Bom, o tempo estava passando, provavelmente logo eles teriam que liberá-lo e poxa, né? O que eles iriam fazer? Pediram então a senha do Facebook dele, só que ele negou, ele não quis dar a senha. A polícia da Inglaterra pediu ajuda para o FBI dos Estados Unidos para conseguirem acessar o Facebook e também pediram direto para o Facebook que as contas dos dois fossem abertas. Só que assim, tratando-se de uma outra empresa num outro país que tem outras regras, outras leis, era bem difícil, poderia demorar meses e eles não tinham meses para solucionar esse caso. Porque da forma que eles viram que Steven era um predador, ele solto poderia fazer isso com outras crianças. Um outro funcionário então da polícia falou, olha, a gente tem uma lei que pode enquadrá-lo nisso e fazer com que ele passe a senha ou ele será realmente preso, né? Porque até então ele só estava no interrogatório. Então existe uma lei lá que ela basicamente é específica para crimes terroristas. Então, se há uma desconfiança ali que vai acontecer algum evento, né, terrorista, a polícia pode pedir senhas para entrar no computador, entrar no sistema e descobrir lá um monte de coisa. Só que além disso, essa mesma lei serve para aliciamento online. E baseado nessa lei, ou Steven dava a senha do Facebook dele para a polícia ou ele seria preso. Gente, e ele optou em não dar a senha, ou seja, o que ele queria esconder ali, né? Por causa disso, então, ele foi preso sob essa lei e ficaria 14 meses preso. O que era um alívio, porque agora eles tinham meses para conseguir provas e o deixarem definitivamente dentro da prisão. Voltando ali para as câmeras de segurança, verificaram, claro, quando ele estava de bicicleta com uma sacola do supermercado e durante um bom tempo eles não conseguiram rastrear. Só que quando ele aparece novamente e ele está com uma sacola, essa sacola parece mais leve do que o conteúdo anterior. Então eles imaginaram que pode ser naquela sacola
que ele tivesse colocado roupas das quais ele cometeu o crime. Porque realmente dá para ver ali pelas câmeras que as roupas que ele utilizava estavam sempre limpas, né? Então a pessoa que cometeu aquele crime tinha suas peças de roupas sujas. Os policiais queriam saber para onde ele tinha ido, se ele mudou a rota, né? Para onde ele tinha ido. Com o celular eles conseguiriam, só que eles não tinham o celular dele. Então tiveram a ideia de pegar um aparelho e conectar com a conta dele já existente, de forma que eles iam espelhar a mesma conta. Sabe quando você coloca seu e-mail e você faz backup e tudo ali você consegue visualizar novamente no novo celular? Era isso que eles queriam fazer. Então eles compraram um aparelho novo e eles precisavam agora saber qual era o login e a senha dele para conseguirem baixar todo o conteúdo do celular dele antigo. Quem ajudou nisso foi o padrasto de Lucy. Como eles eram amigos, eles jogavam juntos, ele sabia qual que era a senha do Google do amigo, porque eles baixavam coisas juntos ali. Então olha só, ele passou a senha, o login e a senha e deu certo. Então agora a polícia tinha tudo o que estava ali no celular dele. Olhando o Facebook dele ali, verificaram que as mensagens tinham sido apagadas. Então parecia que Lucy mandava uma mensagem, ele lia e apagava. Então por isso ainda era importante que o Facebook enviasse essas informações para eles. Só que agora eles conseguiriam ver realmente como se fosse o GPS, né, do celular, onde que ele estava. Não foi possível colocá-lo no mesmo local que Lucy foi encontrada. Por causa dos satélites, né, pode ser que houve uma falha ali, a informação do celular dele não foi para aquele satélite que tinha ali, então não deu para comprovar isso. Porém, verificaram onde foi aquela rota dele, que foi em um outro local ali, também numa floresta. Só que era uma floresta bem densa, grande, e todos os policiais agora ficaram dias e dias ali procurando alguma coisa. Também descobriram, gente, que ele, quando recebia uma mensagem ou uma ligação, principalmente mensagem, ele respondia ali no prazo de 7 minutos. E no momento do desaparecimento de Lucy, ele ficou 3 horas sem pegar o celular para responder alguma mensagem. Então, naquelas 3 horas, ele estava fazendo alguma coisa que não era ali cuidando do idoso, nem da casa do idoso, que estava aquela bagunça, né? O que ele estava fazendo? Estranho. Os policiais, gente, ficaram 80 dias procurando ali naquela área suspeita, até que encontraram uma sacola, e nessa sacola continha um moletom. Esse moletom tinha manchas de sangue e também tinha luvas descartáveis dentro do bolso, que também estavam sujas de sangue. Levaram para a perícia, porém eles não estavam assim muito esperançosos, porque ficou mais de 80 dias ali no ambiente, com chuva, com sol, com animais, com raposas que foram lá e mexeram na sacola, porque aparentemente tinha mais coisa ali dentro da sacola, só que só acharam o moletom. E próximo ali de um rio encontraram uma calça esportista, que poderia sim ser a que ele usou para cometer um crime. Também foi levada para a perícia. Olhando ali as redes sociais do Steven, descobriram uma foto com uma criança que deveria ser parente dele, e ele utilizava essa calça. Então sim, eles tinham uma calça e conseguiram ligar essa calça até Steven. Só que agora eles precisavam fazer isso com o moletom. Eles entraram em contato com a empresa fabricante do moletom e que revendia também aquela peça. Descobriram que somente 2 peças haviam sido vendidas. Conseguiram descobrir as lojas e ter acesso aos cartões de crédito dos quais pagaram aquelas peças. Entraram em contato com uma mulher. Essa mulher disse que tinha comprado aquele moletom para o marido dela. Sim, e esse moletom estava lá na casa deles, se eles quisessem ir lá pegar, dar uma olhada, só que falaram que não, né? Porque na verdade eles queriam um moletom desaparecido. E aí entraram em contato com uma outra mulher que tinha comprado o segundo moletom. E ela disse que tinha comprado esse moletom para o namorado dela. Inclusive, esse namorado tinha sumido algumas semanas, ela nem tinha notícia, ela nem sabia, na verdade, que o namorado estava preso, porque o namorado era assim, Steven. E aí ela disse que naquele dia 25 do desaparecimento, ele ligou para ela e pediu para que ela levasse esse moletom até a casa do idoso que ele estava cuidando. E aí sim houve
toda essa interligação do moletom com Steve. E agora sim, né, gente? Finalmente eles poderiam acusá-lo oficialmente de ter tirado a vida de Lucy. A foto dele foi pra imprensa, só se falava nisso, gente. Foi um choque pra todo mundo, porque ele era alguém de confiança. Os pais colocaram ele dentro de casa para morar com os filhos, entendeu? Então, assim, foi um choque tremendo. Nesse meio tempo, os testes de DNA com o moletom e com a calça voltaram e foi comprovado que o sangue era o sangue de Lucy e que o DNA daquelas peças de roupas eram DNA de Steve. E foi nessa época que o rosto dele estava estampado em todos os noticiários que uma mulher, agora com 22 anos de idade, entrou em contato com a polícia porque ela disse que em 2012, quando ela tinha 14 anos de idade, ela também tinha sido abusada por Steve. Nessa época ele tinha 18 anos, ela tinha 14, então, entendeu? Foi aí mais um crime. Ela disse que ela e a amiga foram fazer uma tatuagem com ele. Elas eram sim menor de idade, elas não tinham autorização para fazer aquela tatuagem do pai ou da mãe, né, do responsável. Mesmo assim, elas fizeram. E aí Steve sugeriu para essa garota que, como forma de pagamento também, eles poderiam ter relações íntimas. E ela topou. Então, quando ela foi pagar o serviço, ela foi, gente, na mesma floresta que Lucy foi encontrada. Eles tiveram relação ali a somente 50 metros de onde o corpo de Lucy foi encontrado anos depois. Essa mulher, que era adolescente lá em 2012, ela sabia de coisas assim muito específicas, que demonstrava também que ela esteve no apartamento dele quando ele morava com a mãe, que era também ali perto da região. Então sim, era uma vítima de Steve. Isso deixava claro para a polícia que Steve tinha um certo comportamento. Ele era um pedófilo, ele preferia meninas fáceis de manipular. Bom, o julgamento dele começou em 2019. No julgamento ficou claro que Steve se mudou para a casa da família em maio de 2017. Ele fazia lá suas tatuagens, vendia sua maconha e colecionava seus animais exóticos. Ele tinha uma jiboia, tinha outros tipos de animais também. Então era um local que ele poderia continuar fazendo tudo isso, além de morar com o melhor amigo dele e jogar videogame com o melhor amigo e com os filhos também. Parecia um sonho para ele. E quando Lucy viu aquele rapaz de 24 anos, ela se apaixonou por ele. Como algumas vezes isso acontece, né? As meninas se apaixonarem por rapazes mais velhos. Só que isso fica só na cabeça delas, é só um crush, entendeu? É igual você assistir um seriado coreano e ficar pensando naquele cara. Só isso, né? Só que assim, dá pra você perceber quando uma menina está interessada ou fantasiando. Ele percebeu. E ao invés dele cortar isso, né, e dar cortes nela mesmo, para ela perceber que não tinha nada a ver, não, ele estimulou isso. Então, ainda no mês de maio, sabíamos pelo diário dela que ela estava apaixonada. Ela passou a escrever o nome dela várias vezes com o sobrenome dele. Ela achou que os dois iam se casar. Ainda naquele mês de maio, depois que eles jogaram videogame, ela perdeu a virgindade. Então, por um lado, se ela achava que aquilo era romântico, por outro lado, ela já percebia que aquilo não era bom, não era saudável. A gente percebe isso nos diários dela, que muitas vezes ela passou a se trancar no banheiro para não ter relação com ele. Porém, essas relações aconteceram e aconteceram e aconteceram. E ele a machucava. O fato dele fazer isso com ela, esses atos, já era assim uma agressão. Já machucava de formas assim absurdas. Conforme o tempo foi passando, ela disse para um primo dela as coisas que aconteciam. Ela disse que não contava para os pais porque eles não iriam acreditar nela. E ela disse, tanto para um primo quanto no diário que viram essas coisas, que ele a xingava, que ela tinha medo dele. Em uma parte do diário dela, que ela deixa o título escrito abuso, ela escreve o seguinte: ele vai me obrigar. Ele vai me violar de qualquer maneira. E em vários momentos que eles tinham relação, ele a sufocava. Ela contou na escola para os amigos dela
que ela tinha um namorado com o dobro da idade dela. E quando isso caiu na boca dos professores em 2017, que foi quando tudo começou, eles entraram em contato com a mãe dela e também entraram em contato direto com a assistência social, porque eles tinham que investigar isso. Em 2018 ela mudou de escola e também houve o mesmo burburinho aí que ela tinha um relacionamento com um cara mais velho. Isso também chegou para os professores, que também denunciaram mais uma vez para assistência social. Se a assistência social fez alguma coisa, daqui a pouco a gente fala sobre isso. No julgamento ficou claro para a juíza que eles falharam. Fala, lindona. Esse rapinho aí. Pois não? Você quer meu roteiro? Não, mamãe já vai. No julgamento esteve presente uma amiga de Lucy. Por ser menor de idade, ela não pôde ser identificada. Ela disse que ficou preocupada quando Lucy contou para ela em 2017 que ela tinha um namorado, que na época tinha 23 ou 24 anos e que tinha relações com ele. E ela disse que nos últimos meses Steven estava bebendo demais, fumando maconha, ele estava ficando mais agressivo do que o normal, muito violento com ela e ela estava com medo. Ela chegou a comentar que 2 semanas antes da morte dela, Steven deu um tapa em Lucy. Ela chegou a perguntar para Lucy se ela tinha contado para a mãe dela, para Stacy, e a Lucy disse que sim. Só que Stacy não acreditou na filha, disse para ela sair da terra de fantasia porque isso arruinaria a vida de alguém. Uma semana antes da morte dela, ela disse que Steven ficou muito bêbado e chapado, e aí pode ser essa briga que ocasionou a expulsão do Steven. Essa amiga disse que o Steven estava muito bêbado, chapado, tentou entrar no quarto dela. Então, com medo e para impedir, Lucy colocou a cama dela contra a porta, fazendo uma barricada. Essa amiga chegou a comentar com a mãe de Lucy sobre essa história, que era verdade, porque Lucy não mentiria. E aí, sabe o que Stacy disse? Quando ela começar com essas historinhas, com essas mentiras, você pode dar um tapa nela por ela mentir. É claro que a amiga disse que nunca encostou a mão na Lucy, que nunca faria, e acreditava totalmente no que ela dizia, porque dava para perceber o medo que ela tinha de Steven. O que a juíza citou nesse caso é que sim, a equipe da assistência social 2 vezes foram na casa da família, em 2017 e em 2018. Só que aí, com as suas investigações, eles alegaram que não tinha nada ali para se preocupar. Lucy estava bem naquela casa. Também ficou claro, gente, que uma semana antes do desaparecimento dela, ela chegou no padrasto e disse que naquela noite ela tinha alguma coisa para contar para ele e também para a mãe dela. E combinaram que sim, que eles conversariam à noite quando a mãe chegasse do trabalho. Só que quando ela chegou em casa do trabalho aquela noite, ela estava bem cansada. E aí ela falou para deixar para lá, para conversarem um outro dia. Só que aí o que aconteceu? Esse momento passou, a coragem dela foi embora e aí a gente viu onde terminou essa história. Steven disse que ela estava ameaçando, que ela estava querendo que os dois continuassem com o relacionamento. Se não continuassem, aí sim ela contaria para os pais o que acontecia entre eles. Só que ficou claro ali nos diários que não. Ela queria fugir dele. Ela queria terminar aquilo que não tinha nome, porém ela sabia que era errado. O que é que eles estivessem juntos era errado. Só que Steve ia perder um quarto onde ele poderia criar seus bichos e fazer suas tatuagens, então ele preferiu se desfazer de Lucy. Lembram daquele celular que ele disse que jogou fora, né? Porque quebrou. Esse celular, meses depois, foi encontrado dentro de um armário, que é um armário que ficava no trabalho do irmão. Só que aí não precisava mais. E outra coisa, assim que começou o julgamento, o Facebook liberou para a Justiça da Inglaterra as mensagens trocadas por eles. Só que aí ficou claro que eles não conseguiram pegar essas mensagens, porque não aparecia nada, as mensagens tinham sido apagadas e por algum motivo as mensagens apagadas não ficaram disponíveis nem para o próprio Facebook. Bom, a juíza então concluiu que o que ele merecia de pena era a prisão perpétua. Só que lá na Inglaterra você tem que colocar um tempo mínimo para ele ficar preso. E aí ela sugeriu que esse tempo fosse 33 anos. Isso não significava que ele seria solto nessa época, tá? É só um tempo mínimo sugerido. O que a juíza disse é que o que ele fez com Lucy
que se aproveitou dela por ela ser uma jovem inocente, levou ela para um lugar vazio, que já sabia o que ele ia fazer, ele já premeditou, e o que ele fez com ela foi uma execução. Então ele receberia com certeza a prisão perpétua. Além disso, o fato dele ter abusado dela e ter abusado daquela outra mulher que era adolescente na época que aconteceu, ele também receberia anos de prisão. E ele iria cumprir tudo isso com a prisão perpétua dele. Vamos voltar a falar ali da assistência social? Agora, os avós de Lucy estavam colocando a culpa na assistência social. Lembrando que a escola fez o papel dela. A escola denunciou 2 vezes. As 2 escolas que ela estudou naqueles anos denunciaram. A primeira escola lá de 2017 notou que o comportamento dela mudou, notou que Lucy, que era antes comunicativa, brilhante, estava bem quieta, bem no canto dela, que ela não almoçava mais, ela não comia mais. Quando conseguiram falar com a mãe dela disse que poderiam ficar tranquilos porque ela olhava todas as mensagens no celular da filha e não tinha nada ali para se preocupar. Realmente, né, não precisavam de mensagens, o cara estava dentro da casa. E aí o que ela disse é que o que a filha tinha era só uma imaginação fértil, era coisa da cabeça dela e tudo isso iria passar. O motivo que fez a professora entrar em contato com a assistência social é porque à noite Lucy ficava em casa com um padrasto de 22 anos, um amigo de 24 anos e o irmão dela de 11. Ela tinha muito contato com homens. Então a professora viu isso como um grande sinal de alerta de perigo. O que a mãe também alegava é que a filha tinha TDAH, déficit de atenção. Então, ao invés de verificar que a filha estava diferente por causa de um abuso, ela colocou na cabeça que era por causa dessa condição dela. E aí ela foi levada para médicos e ela passou a tomar medicamentos controlados para o déficit de atenção. Que na verdade agora, gente, nessa época, nem se acredita que ela realmente tinha TDAH. Só que por insistência da mãe, ela foi diagnosticada com isso. O pai disse que a perda da filha foi profunda, que se não fosse a culpa, né, daquele predador, nada disso teria acontecido. O pai que fazia anos que não via a filha. Stacy, a mãe, compartilha essa história. Ela disse que faz questão de compartilhar para que os pais percebam os perigos. Os perigos que ela não percebeu. Durante o julgamento, em momento nenhum, Steve demonstrou arrependimento, ou alguma mágoa, ou alguma consciência. Ele chegou, inclusive, no julgamento, a colocar a culpa nos pais, dizendo que quem tirou a vida da Lucy foi a mãe e o padrasto. E se a gente pensar para avaliar de uma forma que não seja física, de uma forma de todo o contexto aí, ele não tá errado, né? Quem abriu as portas da casa para ele entrar, para ele morar, que deu essa confiança para ele, foi realmente a mãe e o padrasto. Gente, dias depois, ou durante o tempo aí do julgamento, em 2019, um cara que tinha estudado com Richard, o padrasto, e também tinha estudado com Steve, o abusador, ele encontrou o padrasto lá no mercado. E aí esse cara, chamado Charlie Whitmore, ele estava acompanhado de um amigo dele chamado Wayne Grant. Charlie, 22 anos de idade, Wayne, 28. Ele encontrou esse amigo na época da escola no mercado, ele foi lá e começou a xingá-lo, chamá-lo ele de pedó, porque se ele era amigo do cara e se ele deixou aquele cara morar com a filha dele, ele sabia o que estava acontecendo, a culpa foi dele. Então ele começou a empurrar Richard. Richard caiu no chão. Depois que ele caiu no chão, ele recebeu 2 chutes. O fato dele ter caído no chão em cima do braço dele fez com que ele quebrasse o cotovelo. E aí os homens foram presos por isso. Eles agora seriam acusados de agressão. Em 2020 aconteceu esse julgamento e ficou claro ali pro júri que os 2 eram inocentes. Eles foram inocentados. Charlie agradeceu ao juiz e pediu desculpas por ter ocupado o tempo dele, né, com tudo isso, apesar dele saber que foi errado. Porém, o júri e também o juiz viu que o que ocasionou a quebra do cotovelo do Richard não foi diretamente a luta deles, foi o fato dele ter caído, né? O fato de Charlie ter dado 2 chutes nele enquanto ele estava caído, ele se declarou culpado.
e ele receberia ali uma pena de 150 horas de trabalho voluntário não remunerado. Quando as pessoas que estavam lá no julgamento receberam, né, essa sentença, eles comemoraram, porque sim, o que eles fizeram com Richard foi o que toda a população da Inglaterra quis fazer. Então é isso, gente, tá aí mais um caso que mostra que não há lugar seguro, não há pessoas de confiança. Você tem que cuidar dos seus filhos, tá? É difícil, é claro que é. A gente percebe que a gente não pode tirar os olhos da criança em nenhum momento. Não é só naquele momento que ele está aprendendo a andar, depois de engatinhar, que ele pode pegar alguma coisa e se machucar, né? Para finalizar esse caso, eu queria deixar aqui uma foto que eu vi no Instagram, que é uma foto de uma menininha que está segurando o refrigerante e lá tá escrito: mãe, por mais difícil que tenha sido o seu dia, por maior que seja a sua preguiça ou o seu cansaço, não deixe sua criança ir no mercado sozinha comprar o refrigerante. Claro que, né, é uma frase específica, porém serve para várias e várias coisas. Ou seja, não tire os olhos dos seus filhos.